Caro presidente, amigo Henrique Eduardo Alves, senhores membros da mesa, caro vice-presidente Fábio Faria, autor da convocação dessa comissão geral, senhores prefeitos, prefeitas, líderes municipalistas de todo o Brasil, senhores parlamentares, colegas aqui presentes. Eu começo, caríssimo presidente Henrique, me lembrando que no meu tempo de deputado federal, onde tive a honra, além de ser líder do PSDB no governo do presidente Fernando Henrique, tive a oportunidade de presidir com muita honra esta casa, mas eu confesso que estou com uma saudade maior da tribuna à sua direita. No meu tempo, pelo menos, ali falavam os governistas, aqui falavam os oposicionistas, mas Vossa Excelência me colocou no lugar certo. Espero que não por muito tempo uso também, com extrema alegria, a tribuna da esquerda. Não me provoque, senador, essa é a casa dos grandes debates, essa é a casa não apenas do povo, é a casa da cidadania brasileira. Eu fiz questão, em sabendo desta reunião, mas esse encontro de municipalistas de todo o Brasil, vir aqui dizer umas rápidas palavras a cada uma das senhoras e dos senhores sobre uma causa que não é apenas a minha causa, é a causa dos homens de bom senso do Brasil. Eu digo, e não é de hoje, dizia, caro companheiro Felipe Maia, que a raiz maior dos graves problemas por que passa o Brasil está na hipertrofia do presidencialismo do Estado brasileiro e na fragilização dos municípios e dos estados. O Brasil, na verdade, caminha para transformar, presidente Henrique, quase que no Estado unitário. Essa é uma questão que deve ser colocada acima dos partidos políticos, acima das disputas eleitorais. Ou nós enfrentamos com coragem e com generosidade a agenda da federação, ou nós cada vez vamos ver mais agravadas a situação, não apenas de prefeitos e de governantes, mas da população que vive nos municípios. Eu faço aqui um rápido histórico, lembrando que a nossa tradição, a tradição da República Brasileira, desde a sua fundação, tem sido quase que de uma sanfona, momentos de grande concentração de receitas na União, interrompido por momentos de alguma descentralização. O Rui Barbosa, patrono do Senado Federal, dizia que ele era federalista antes de ser republicano, e dizia que o império ruíra, não apenas por ser império não por ser império apenas, mas por não ter a visão federalista, por não ter a visão de que um país das dimensões do Brasil precisaria ser administrado de forma descentralizada. Tivemos, portanto, o império concentrador. A partir daí, tivemos um grande período de descentralização a partir da proclamação da República. Foram 4 décadas de distribuição mais generosa de responsabilidades com estados e com municípios. Vem a ditadura Vargas nos anos 30, um outro momento de concentração de receita nas mãos da União para o início do processo de industrialização do país, que só é interrompido pela Constituinte de 46, onde vivemos um novo momento de descentralização. Depois vem a ditadura a partir de 64, um outro momento de absurda concentração de responsabilidades e de recursos nas mãos da União, e que depois é interrompido pelo processo de democratização a partir de 85, com a recuperação, em especial a partir da Constituinte, da autonomia dos estados e municípios. Mas o que ocorreu? Ocorreu que o ciclo hiperinflacionário levou novamente à acumulação de receitas pela União. As contribuições ganharam vigor e ganharam força e foram apropriadas exclusivamente pela União e, obviamente, imposto de renda e IPI, que compõem o Fundo de Participação de Estados e Municípios, comparativamente perderam forças. O que nós estamos assistindo nesse ciclo e nesse momento atual do Brasil é a mais perversa concentração de receitas nas mãos da União de toda a nossa história republicana. Hoje, nós não temos, como disse, federação no Brasil. Federação é uma palavra solta numa folha de papel. E nós, não apenas do meu partido, mas um movimento que eu vejo aqui suprapartidário, porque agrega representantes de todas as regiões e de todas as tendências políticas. Há necessidade de termos todos um compromisso claro e definitivo com a pauta da federação. E eu venho aqui, em nome do meu partido, como presidente nacional do PSDB e não apenas como senador da República, dizer que estaremos
firmes para votarmos a favor da PEC 39 da companheira senadora Ana Amélia, que na verdade, apenas repõe as perdas que os municípios e os estados tiveram com as sucessivas desonerações propostas pelo governo federal. Há uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, tramitando no Congresso Nacional, tramitando no Senado, infelizmente, sem o apoio da base do governo, que impede que o governo continue a fazer desonerações na parcela de receitas dos estados e dos municípios. Como os senhores sabem, é constitucional essa distribuição entre municípios e os estados do imposto de renda e do IPI. Portanto, nós permitimos que a União possa continuar fazendo desonerações quando achar que determinado setor da economia perde competitividade, recebe determinado ataque especulativo, mas ele não pode mais entrar e podar e usurpar receitas dos estados e dos municípios. Era uma vacina para frente, que somada à PEC 39 da senadora Ana Amélia, corrige as perdas que nós tivemos em todos esses anos. Apenas no ano passado, provavelmente esses números já foram aqui cantados em verso e prosa, foram de cerca de 1 bilhão e 900 milhões, quase 2 bilhões de reais apenas no ano passado, alguma coisa em torno de 8 bilhões de reais nos últimos anos. Mas nós não podemos ficar apenas nessa agenda. Temos que ser mais ousados. Temos que ter uma pauta, repito, presidente Henrique, que seja a pauta do parlamento. E é por isso que clama a sociedade brasileira, um parlamento altivo que estabeleça a sua pauta e não cumpra apenas a pauta de conveniência do Poder Executivo, que infelizmente vem orientando as ações não apenas dessa casa, mas do Senado Federal. É preciso que nós extirpemos da Constituição algo absolutamente ilógico e irracional, que é a tributação entre entes federados, municípios e estados pagando PASEP à União, por cento da sua receita. Isso é um absurdo, não tem qualquer sentido, esses recursos têm que ficar nos estados e nos municípios. E faço apenas aqui essa minha rápida intervenção, trago apenas alguns exemplos que mostram o que vem acontecendo progressivamente no Brasil. Caros prefeitos, caras prefeitas, caro presidente Paulo, prazer enorme revê-lo. Vossa Excelência se lembrará que no ano de 2002, a União contribuía com alguma coisa em torno de 56% de tudo que se gastava em saúde pública no Brasil. Passados os 10 anos do atual governo, essa participação caiu para alguma coisa em torno de 46%. Quem complementa essa diferença? Obviamente os estados e principalmente os municípios, pela pressão que recebem. Em segurança pública, um outro drama que inclusive impacta nas atribuições dos senhores prefeitos e obviamente nas suas receitas, já que tem que estar enfrentando a epidemia do crack, já que a criminalidade aumentando, eles têm que tomar providências em várias áreas da administração pública. Hoje, no Brasil, 87% de tudo que se gasta em segurança pública, eu vou repetir porque o número é absurdo, 87% de tudo que se gasta em segurança pública vem dos cofres estaduais e municipais e apenas 13% da União, que constitucionalmente responde pela segurança das nossas fronteiras, pelo tráfico de drogas e pelo tráfico de armas. Portanto, é preciso sim termos um grande pacto pela refundação da federação e na proposta que nós colocaremos em discussão a avaliação da sociedade brasileira a partir do próximo ano, essa será a sua base. Toda a proposta que iremos construir, ela estará sustentada na refundação da federação, numa repartição mais justa e mais solidária dos recursos tributários com os estados e com os municípios. Mas não posso, no dia de hoje, nessa terça-feira, deixar de alertar este plenário e os prefeitos, que têm uma enorme capacidade de influência sobre os parlamentares, de que o projeto de lei dos agentes comunitários da saúde, os senhores certamente já perceberam isso, embute mais uma conta para que os municípios venham pagar com os encargos dos salários que serão responsabilidade dos municípios. É algo curioso e traz, caro Paulo, uma enorme distorção. Em todos os instantes que nós votamos no Congresso Nacional, qualquer medida que onere o poder central, que estabeleça uma despesa nova para o poder central, o que ocorre? Nós temos que apontar, que definir qual a receita, qual a fonte que vai suprir aquela nova despesa do governo federal. Pois bem, o governo impõe despesas novas aos municípios e a fonte, de onde vem?
Isso é injusto, é pouco generoso e eu diria é pouco responsável para um país das dimensões do Brasil, com mais de 5.500 municípios e que precisa de um tratamento mais digno, de um tratamento mais respeitoso. Portanto, a minha presença aqui hoje, interrompendo e peço desculpas aos senhores, os discursos dos parlamentares, dos líderes municipalistas, tem o objetivo de trazer para vocês, de público, o compromisso de que para nós do PSDB, fortalecer os municípios, os estados, é fortalecer a cidadania, é resgatar a capacidade dos senhores enfrentarem as demandas da saúde, da segurança pública e da educação. Chega de enrolação, o Brasil quer respostas claras e os senhores estão fazendo o que tem que fazer. Pressionem essa casa para que a causa municipalista deixe de ser apenas uma carta de boas intenções e seja realidade na vida dos brasileiros. Muito obrigado. Senador Aécio Neves, você fez uma brincadeira comigo no começo, eu vou devolver a Vossa Excelência, que ontem eu recebi 40 prefeitos do meu estado e por coincidência, os prefeitos do PMDB eram todos de gravata verde. E quando eu vejo Vossa Excelência com essa gravata verde, estou me lembrando dos nossos velhos tempos também de PMDB. Só esse registro. Muito obrigado, senador Aécio, pelo prestígio que dá essa casa, com a sua presença, com a sua tradição, com a sua história. Muito obrigado, senador Aécio. E agradeço mais uma vez e receba realmente, presidente Henrique, meu respeito pela condução que Vossa Excelência vem dando a essa casa e me permita apenas aquele tom nostálgico, porque realmente eu estou com muita vontade de voltar para a tribuna do governo. E vai ser bom para o país, senhor presidente. Um abraço, senador Aécio Neves. Que não que sejam menos importantes. Um segundo encaminhamento. Ministério de Santos, no meu estado de São Paulo.